Vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos dar aí ao início aos nossos estudos. Introdução à doutrina espírita, ID. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kátia, junto com a Ineuses, iremos dar esse curso para vocês e com vocês esse ano. Vamos falar um pouco da história do Manuel Bento. Esse aqui é o nosso prédio, tá? Para quem não conhece, é a nossa sede. O Grupo Espírita Manuel Bento é uma casa espírita de estudo, da codificação, assistência doutrinária, palestras ao público e atendimento fraterno, tá? Vamos falar um pouco da história do Manuel Bento. Esses são os fundadores. Foi fundada em 1944, devido à mediunidade e dedicação da irmã Cândida. Eleva este nome em homenagem ao seu pai, Manuel Bento, que auxiliava espiritualmente, orientando-a nos atendimento. Esse aqui, a foto que estão aparecendo são os dois, o Manuel e a irmã Cândida. Esses são os nossos cursos regulares que tem no GEMB. Então, nós temos o presencial, híbrido, online, videoconferência. Os cursos regulares são compostos por seguintes módulos: ID, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que é a introdução à doutrina espírita. O básico, 1, 2 e o 3. Mediúnico, 1, 2 e o 3. Aprendiz, 1 e 2. Filosofia, 1 e 2. Então, assim, nós temos uma jornada aí pela frente. E nós temos também a educação espírita infanto-juvenil, tá? Que nós também atendemos as crianças e aos jovens. Todos são atendidos e auxiliares. Olha como tem curso, né, gente? A gente tem uma demanda aí, um curso, muita história pela frente. Muito mesmo, é muito bom. O ensino no GEMB, sob a egídia de Jesus, presta melhor ensino espírita que tivemos condições, buscando melhorar a cada dia com o objetivo de formarmos cidadãos de bem e melhorar trabalhadores espíritas em condição do bem. Compreender os trabalhos mediúnicos e o ensino é gratuito, tá? Então, assim, o ensino do GEMB, ele é voltado para a codificação espírita através dos ensinamentos de Jesus, e ele é totalmente gratuito. O que é Espiritismo? Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Kardec, que constitui a codificação espírita. O espiritismo é a ciência que trata da natureza, o destino dos espíritos, bem como de suas relações do mundo corporal. E o que o espiritismo nos revela? Revela conceitos novos e mais aprofundado a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos, das leis que regem a vida. Também revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o motivo da nossa existência, qual a razão da dor e sofrimento. Porque somos o quê? Espiritismo é a verdade. Consolador prometido por Jesus. Explica a imortalidade da alma sobre o corpo físico. Revela a lei do retorno. Deus continua sendo Pai amoroso. Seremos responsáveis pelos nossos atos. A cada um de acordo com suas obras. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Oi, eu tenho uma dúvida. Aqui é o Rodrigo. Tá, Rodrigo? Boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, né? Eu tenho 28 anos. Não me apresentei no momento, no começo que eu estava trabalhando ainda. A minha dúvida é com relação aos períodos, né? Tem uma introdução à doutrina espírita, depois os básicos 1 e 2. Esses módulos, eles são semestrais? É um semestre de ID, um semestre de básico 1, um semestre de 2? Como é que funciona? Não. Aí, assim, o semestral é o que nós estamos iniciando hoje, que é o ID. Os demais, eles são anuais. Básico 1 é o ano, básico 2 é o ano, básico 3 é o ano, mediúnico 1, mediúnico 2, e assim sucessivamente. São cursos anuais. E eles também podem ser online, presencial e híbrido. Tudo bem? Ah, certo. Perfeito. Obrigado, viu? Posso voltar? Opa. Então, vamos lá. Ah, e uma pergunta, desculpa. O Imagina. infantil começa a partir de qual idade? Atendimento fraterno. Crianças são atendidas a partir de 2, 4 anos Ah, no ok. curso. Exato. A gente tem a evangelização infantil, que vai até os 14, 16 anos. Ah, perfeito. E esse é Tá bom? presencial, né? Eles são presenciais. A Ah, gente tá também tem ótimo. atendimento fraterno no DEPOI. O Ah, ok. DEPOI, o DEPOI, ele é um setor do GEMB que atende todas as necessidades de quanto a gente precisa com relação a alguma situação que nos acontece. Então, ele atende essa pessoa, passa por psicólogos, terapeutas, enfim. E de lá, após essa entrevista, é indicado para algum tratamento, mas a gente também tem a educação com as crianças. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Imagina. Vamos lá, surgimento do espiritismo. Como que surgiu o surgimento do espiritismo? Através das mesas girantes ou dança das mesas, como se dizia. O primeiro fato observado foi da movimentação dos objetos diversos. Esse fenômeno foi notado primeiramente na América, portanto, se produz ruídos insólidos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo, tá? Então, assim, quando começou a surgir o fenômeno, começou através dessas mesas. E olha como a espiritualidade é inteligente. As manifestações, elas acontecem de acordo com a necessidade do preparo que as pessoas estão naquele momento, né? Então, nessa época, foi através dessas mesas girantes, tá? As primeiras manifestações inteligentes se produziam por meio dessas mesas, elas se levantavam e com um dos pés davam certos números de pancada, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Naquela época, quando começou a acontecer as manifestações espíritas, claro, gente, que manifestações espíritas, se a gente for avaliar, desde que o mundo é mundo, ela existe. Mas, para a codificação da doutrina, ela se iniciou dessa forma, tá? Porque naquela época tinha que ser desse jeito. Tanto, hoje já é da forma diferente. Por quê? Porque hoje nós evoluímos mais. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel em número de pancadas correspondente ao número de ordens de cada letra. Chegava a se formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Então, vocês foram vendo, até mesmo com a questão das mesas, foi evoluindo a forma como eles se comunicavam com as pessoas, né? No caso, com os médiums. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou um outro objeto, colocado em cima de uma folha de papel,
O lápis traça por si mesmo caracteres formados por palavras, frases, dissertações e muitas variadas. Então, assim, o que eles começaram? Eles começaram com aquela levitação da mesa, começaram com pancadas, né, direita e esquerda, conforme alguém ia perguntando, eles iam respondendo dessa forma, e depois foi escrevendo com lápis, mesmo assim utilizando uma letra. Olha como eles são inteligentes, né? Eles foram se aprimorando aos poucos. Essa daqui é a família Fox. A casa da família Fox, em 1848, em Indley, pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Essas são as três irmãs, Leah, Margaret e Kate. Elas eram médiums, e uma das primeiras manifestações começou com elas nessa casa, e eram as três irmãs. Essa aqui, esse fenômeno das irmãs Fox, essa aqui é onde está localizado, era onde a cidade onde elas moravam, nos Estados Unidos. E depois começou a se propagar por vários locais. É só um mapinha antigo de Nova York para vocês entenderem mais ou menos onde se iniciou e onde elas moravam. Na cidade de Lyon, na França, nasceu no dia 3 de outubro de 1804, sob o pseudônimo de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, mais conhecido. Ele utilizava, esse é o nome original dele, Hippolyte. Quando ele começou as obras, os estudos, ele teve que utilizar o nome pseudônimo, né? Porque ele era um grande conhecedor, ele era professor, enfim, ele tinha vários méritos para estar desenvolvendo a questão da codificação da doutrina espírita. Vocês vão entender. Leon fez seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdon, da Suíça, a fim de estudar no Instituto do célebre professor Pestalozzi. Leon Diniz, ele era um grande estudioso, ele era um professor e ele tinha muitos conhecimentos. Aí muitos se perguntam, mas por que ele? Vocês concordam comigo que para codificar com a doutrina espírita, tinha que ser um grande estudioso? Tinha que ser um grande estudioso. Até porque, como que os espíritos iriam se comunicar? E como que as pessoas iriam acreditar? E mesmo assim foi muito difícil para ele, né? Então, assim, a encarnação dele foi extremamente planejada. Concluiu os estudos em Yverdon e regressou a Paris, onde se tornou conceituado mestre em ciências, letras. Ele distinguiu-se como notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Conhecia diversas línguas como italiano, alemão, francês. Olha como Kardec ele era estudioso. Olha como esse espírito ele foi preparado para a codificação. Como pedagogo, Rivail publicou vários livros didáticos. Apresentava planos e métodos diferentes à reforma do ensino francês. Ele casou-se com a professora Amélie Gabrielle Bolt. Essa que era a esposa de Kardec. E eles não tiveram filhos. E foi uma grande reprecursora com ele. Ela ajudou muito essa questão da codificação espírita, auxiliou muito Kardec com relação aos ensinos. Em 1854, começa a missão de Allan Kardec. Ouvia falar das mesas girantes através do amigo Forte, um pesquisador emérito do magnetismo. Kardec também se interessava pelos estudos dessa ciência. Então, quanto mais, além dessa bagagem toda que o Kardec tinha,
Os amigos que ele tinha na época, era todos envolvidos com algo para auxiliar ele, esse próprio amigo dele. Ele era emérito em magnetismo, então foram peças que foi encaixando até conseguir criar, dar destino à codificação. Em primeiro, Kardec, desculpa, em princípio, Kardec revelou-se cético face à sua posição de livre pensador, sincero e observador. Exigindo provas, mostrou-se inclinado às observações mais profundas divulgadas pela imprensa francesa. No ano de 1855, aceita o convite para assistir à sessão das mesas girantes, e vendo o fenômeno, ele se interessa profundamente. O grande material estudado por ele, mais as centenas de questões propostas às entidades luminosas, deram condições ao professor Rivaldi de publicar a sua primeira obra. Até aí, tudo bem? O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Essa data passou a ser considerada como a da fundação do Espiritismo. Fundou em 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, papel importante na divulgação da doutrina espírita. Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, fundada em Paris, no ano 1º de abril de 1858. Essas aqui são as obras básicas que a Kardec publicou. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São 5 obras, tá? Esse livro composto por mais de 119 perguntas interessadas aos espíritos, cuja resposta foram codificadas, analisadas, resumidas e organizadas por Allan Kardec, conhecido como Pentateuco Kardeciano. Dúvidas? Não? Eu queria recomendar um filme. Eu já assisti um filme e ele exemplifica bastante coisa que você explicou. E conforme você foi falando, eu fui me lembrando e conta até um pouco de como ele sofreu, de como ele foi perseguido, né, por outras religiões, pessoas que não acreditavam na época. Eu até pesquisei aqui o nome, chama Kardec e a História por Trás do Nome. Para quem quiser, eu assisti no Netflix, mas acho que tem no YouTube também. Tem. E é muito bom que a gente consegue visualizar o que você conta. Exato. E é muito interessante, porque desde quando começou, né, essa questão dos estudos da codificação espírita, todo auxílio que Kardec recebeu, tanto dos espíritos quanto dos amigos que foram destinados para ele codificar a obra, né? E ele era um grande pensador, ele tinha que ser um grande pensador. E por ele ser um grande pensador, ele tinha que ser cético. Será que isso é verdade mesmo? Como que ele ia provar? Ele era um grande estudioso. Se não fosse dessa forma, as pessoas não iriam acreditar. Aliás, muitos não acreditaram, né? Ele sofreu muita perseguição, mas ele teve um amparo. Ele teve todo o amparo, né? Então, essa situação, olha como Deus é perfeito, né? O planejamento reencarnatório de Kardec, como foi, não poderia ser, exemplo, um espírito que não tivesse preparado para isso, a condição com que ele veio, né? Ele veio justamente para essa codificação. Oi, Fábio? Aproveitando a dica da Ana, eu acabei de ler 2 livros também,
fala muito sobre isso. Eu li a biografia do Allan Kardec, que foi o mesmo autor que escreveu a biografia do Chico Xavier, que deu origem a um filme, né, Nosso Lar, e li o livro que chama As Mesas Girantes, do Victor Hugo. É sensacional, foi o que me despertou a curiosidade para a doutrina espírita, eu fiquei fascinado, porque ele também era cético e ele perde a filha, e aí ele vai atrás disso, e o Victor Hugo foi escritor do Corcunda de Notre Dame, né? Então, é um cara bem conhecido, era um político, e vai ao encontro disso que você falou, vale muito a pena ler esses livros, porque fala muito, todo o início do Espiritismo. Exato. Todos esses temas que nós vamos falar com vocês esse ano, nos próximos, vocês vão estudar eles profundamente. E, além disso, os livros, para estar acompanhando o nosso lar, vocês vão ler vários livros. O primeiro livro que vocês vão começar a ler no próximo ano, no Básico 1, é o Voltei. Então, vão ter várias obras que vocês vão estar lendo para estudo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Obras que serão estudadas no GEMB, tá? Aqui vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar esse ano, e o livro de harmonização, que a Neuza fez com a gente no início, tá? Palavras de Vida Eterna. São essas obras básicas que iremos estudar esse ano. Vamos falar um pouco. O que são médiuns? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo raras são as pessoas que dela não possuem algum rendimento. Pois pode dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns, e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa faculdade não se revela da mesma maneira. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. O que são médiuns? Né? Se fala muito em médium, e se fala muito em mediunidade. A mediunidade, ela é inerente à religião. Ela não está predestinada somente para quem é espírita, né? Então, assim, só são médiuns que são espíritas. Não, todos nós somos médiuns, independente da religião. Uns têm uma sensibilidade maior e outros não, né? Nós falamos que o médium, propriamente dito, falando do centro espírita, da codificação, dos trabalhos, que nós chamamos de médiuns oscilantes, que são aqueles destinados aos trabalhos, que isso vocês vão estudar mais à frente. Mas o que precisa ficar claro hoje é que todos nós somos médiuns, tá? Isso é inerente à religião, porém, alguns são oscilantes e outros não. Muitas vezes a nossa mediunidade, ela vem através de sentir, pressentir, sonhos, né? E quem tem aquela mediunidade mais ostensiva, ela se apresenta de outras formas, tá bom? Posso seguir? E a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Os vocabulários espirituais, espiritualista, espiritualismo, têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos. O espiritismo é o oposto do materialismo. Espiritismo. Espiritismo, por sua vez, é o nome da doutrina codificada por Kardec,
que também pode ser chamada de doutrina espírita e diz respeito aos princípios das relações entre o mundo material e espiritual. Espiritualismo. Espera que eu tenho que tirar daqui. Espiritualismo. Crença na existência de uma alma espiritual e material. Quem quer que acredite que em nós nem tudo é matéria e é espiritualista, mas não se segue e por isso que admita a doutrina dos espíritos, ou seja, qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? É assim, num resumo, espiritualismo é todo aquele que acredita em algo que é imaterial, que é do universo, algo espiritual, né? Tanto espiritualismo quanto espiritismo é totalmente o oposto ao materialismo, tá? Então, isso é independente da religião. Espiritismo é voltado para a doutrina espírita, é para estudo. Então, é essa a diferença. Todas as religiões são espiritualistas, porém, espiritismo, ele estuda a doutrina espírita. Deu para entender? Espiritismo é o mesmo que candomblé, umbanda e católico e catolicismo? Não. O espiritismo é uma doutrina que surge na França em 1857. O candomblé, de origem africana, a umbanda, de origem do Brasil, e são doutrinas espirituais. O catolicismo é uma fé cristã caracterizada por um conjunto específico de crenças, práticas, comportamento, além de uma crença... Gente, peraí, ficou na frente. Além de uma crença cristã, e o seu ponto é o Papa. Por que a gente fala sobre isso? Porque todas as religiões, elas são importantes para a sociedade. Não existe religião melhor do que a outra. Cada um está onde tem que estar. Todas são importantes para a nossa evolução, né? O catolicismo é melhor? Não. O candomblé é melhor? Não. É melhor que um? Não, não existe isso. Todas são importantes, todas são boas, né? E todas auxiliam os indivíduos, o progresso da humanidade, mas cada um está onde tem que estar, onde se encontra, onde se identifica mais, e isso que é o importante. O espiritismo não tem rituais ou sacerdote, tá? A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro dos princípios cristãos de Deus. Deve ser adorada em espíritos e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes, não adota e nem usa reuniões em suas práticas, altares, imagens, vela, procissões, sacramentos, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenos, incensos, fumo, talismã, amuletos, horóscopo, cristais ou qualquer outros objetos rituais de forma de culto exterior. Ou seja, por que a gente fala, entramos nessa pauta com vocês? Porque ainda é muito uma questão cultural, as pessoas falarem, eu sou espírita, kardecista, eu sou espírita, ubandista. Não existe isso. Cada religião é a sua religião, tudo bem? E por isso que no início, antes da gente entrar na aula, foi falado da questão do nosso trabalho ser fraterno, de a gente não precisar e não aceitar presentes, não se cobra, nada disso, tá? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúne para adorar a Deus. É independente a religião das pessoas, né?
elas se reúnem através de uma verdade. O ato da gente pensar, fazer uma prece, e isso é a comunhão de pensamento. É isso que é o importante, independente da religião que a pessoa se encontra. E a nossa, que a gente está falando hoje, é sobre a doutrina espírita, né? Que é a doutrina dos espíritos. A gente fala que o espiritismo, ela não vem de Kardec. Kardec é o codificador da doutrina espírita. O espiritismo, ela vem dos espíritos. Tudo bem? Existe hierarquia entre os centros espíritas? O que vocês acham? Vocês Não. acham que existe hierarquia entre os centros espíritas? Eu acho que não. Não, né? Não podemos ter hierarquia em centros espíritas. Porque é falado que todos nós somos importantes, não existe hierarquia, né? Mas tem um dirigente? Sim, tem o dirigente, tem diretor, tem toda uma... Acredito que tenha uma organização, né? É isso, tem toda uma organização, tá? Mas quando a gente fala hierarquia, é assim, eu respondo para tal centro. Não, não existe isso, tá? Não, não existe hierarquia entre os centros espíritas. Todas respeitam uma a outra, tá bom? Mas tem o dirigente, tem os diretores, tem toda... Eu vou mostrar para vocês numa próxima oportunidade todas as diretrizes, porque precisa ter, né, para a gente organizar os cursos, os atendimentos, então tem toda esse grupo dentro das casas, tá bom? Não existe hierarquia entre os centros espíritas, nem da federação. Somos todos irmãos. Sim, meus amados, não é tudo a mesma coisa, mas todas merecem o mesmo respeito. Todas têm seu papel importante na sociedade e na espiritualidade. Gente, eu tenho que subir a telinha para conseguir ver. Lembrando-se que estamos na religião que devemos estar, que nos conforta. O que eu falei, aquilo que eu falei para vocês, a gente está de acordo naquilo que nos conforta, né? A gente não precisa forçar religião, a gente não precisa ir em algum local onde alguém nos pede para ir, a gente tem que ir de coração, religião ela tem que vir de coração. É um local onde a gente tem que se sentir melhor, tem que ser aquele local onde a gente é acolhido, né? E eu espero que todos vocês sintam isso, né? Eu acredito que já estejam sentindo pela doutrina espírita. Vinde a mim, todos vós que estão aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Ajude-te, que o céu também te ajudará. E obrigada. Falando aqui da codificação da doutrina espírita, a gente pauta algumas coisas com vocês com relação à questão de outras religiões, porque precisa ficar bem claro que nós vamos estudar a doutrina espírita, tá? Em que nenhum momento nós podemos ter preconceito com as outras religiões, né? São todas bem-vindas, todas são amadas e todas devem ser respeitadas, mas cada um está onde tem que estar. E como eu disse para vocês, o que nós vamos ensinar, o que vocês vão aprender, o que nós estamos aprendendo,
é o que vem dos espíritos, é o que vem de Jesus. E muitas vezes, quando a gente se insere na doutrina espírita, é por algum motivo, ou é pelo amor, ou é pela dor. A gente vai atrás desse conhecimento, desse entendimento do que acontece em nosso dia a dia, nas nossas vidas. E a passar do tempo, a passar dos anos, conforme vocês vão estudando, vocês vão se aprimorando, vai haver um divisor de água, vai ficar mais esclarecido. Mas, Kátia, é fácil? Não. Se eu falar para vocês que é fácil, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é possível. Só que a gente vai ficar mais fortalecido. Vocês vão se fortalecer, né? Vocês vão estar melhores. E lembrando que aqui ninguém está sozinho. Todos nós estamos sendo desamparados. Todos nós temos amigos espirituais que nos acompanham. Antes da gente encarnar, desde quando foi feito o nosso plano encarnatório? Desde quando nós nascemos? E todos nós que estamos aqui hoje presentes, não é por acaso, é por algum motivo. Aqui o nosso grupo, ele foi formado para um ensinar o outro. Eu estou aprendendo muita coisa, eu estou aprendendo hoje com vocês, né? Então, assim, é uma troca, é um aprendizado. E quando a gente fala isso, isso nos dá mais motivação para querer aprender, para querer ensinar, para querer acolher. Então, o que eu tenho que falar para vocês, que se sintam amados, se sintam acolhidos, sejam bem-vindos. Estamos aqui todos de braço aberto por vocês, tá bom? Acabou um pouquinho cedo, porque a gente não podia fazer muita coisa hoje. Mas, alguém quer falar? Ineuses? Não, só falar para falar para vocês que a gente, além de passar o regimento interno, nós vamos passar um temário, que é com o tema de cada aula, que será dado nesse semestre. E como a Kátia falou anteriormente, tudo que vocês forem ver esse ano será visto também no ano que vem, com mais temas e maior profundidade. Tá? Então, agora, esse ano é apenas mais leve para você, é uma introdução. E a partir do ano que vem é um estudo mais aprofundado. Ok? Vocês Tem estão alguma quietos? dúvida? Estão quietinhos. Alguém tem alguma dúvida? O Rodrigo quer falar. Oi, Rodrigo, pode falar. Ou é só ok? Não, não, obrigado pela aula, foi muito boa. É só um ok pelo que vocês falaram. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada a você, Rodrigo. Ninguém quer falar? Fazer a vibração e a peça final. Tá ok? Vai falar mais alguma coisa, Kátia? Não. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? As outras aulas vão ser um pouquinho mais. É que a gente deixou essa pausa para conversar com vocês, enfim, né? Mas vocês estão quietinhos. No Oi, Ana. começo é assim mesmo. A Ana quer falar. Pode falar, Ana. Eu também só quero agradecer pela aula mesmo. Obrigada. Imagina, a gente que te agradece por estar aqui presente. Thaís? Boa noite, pessoal. Eu cheguei um pouco depois. Eu queria agradecer a aula, foi muito bacana e espero aprender bastante. Deu para sentir que vai ser muito conteúdo e a gente vai, todas as aulas, sair um pouco melhor. Deu para aprender bastante. Queria agradecer, foi bem bacana. Obrigada, Thaís. Mais alguém? A Thaís não. Posso começar? Então, Pode. vamos lá.
Vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor e de reconforto, em benefício de todos, libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vibrar é amar em pensamento, vibrar é orar. Então, vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, pelo Brasil e por nossos governantes, por todos os povos que estão sofrendo por doenças, guerras, anomalias da natureza, por todos aqueles que sofrem pelos doentes de corpo e alma, especialmente os suicidas, por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas, por todos os lares, principalmente por aqueles que se encontram em harmonia, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos, vizinhos e aqueles parentes mais necessitados, envolvendo a todos em vibrações de amor e harmonia, para que haja união e paz entre todos. Pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares, e com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos equilíbrio, saúde, força e coragem. E vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pelos ensinamentos que hoje recebemos e que possamos colocá-los em prática em nossas vidas, através do bem e do amor ao próximo. Peçamos a Deus que nos abençoe e nos auxilie a compreendermos cada vez mais os ensinamentos de Jesus, para que possamos cada vez mais nos modificarmos para melhor em busca de nossa reforma íntima, e que possamos estar juntos na próxima semana para mais estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja a semana que vem para continuarmos. Exato. A gente vai disponibilizar o questionário para vocês, tá? Tá respondendo. E provavelmente até amanhã ou sábado no máximo. Mas fiquem tranquilos, tá? Dúvidas, estamos aqui. Lembrando que nós vamos fechar o grupo, tá? Provavelmente na próxima semana. E a gente vai se falando. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham uma ótima semana, muita paz. Que tenha começado, né, essa sementinha no coração de cada um. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos todos juntos. Fique com Deus e uma boa noite a todos. Boa noite, ficam todos com Deus. Boa noite. Boa noite a todos, Boa gente. noite. Obrigada pela presença de todos. Até quinta, então. Até quinta. Até quinta, se Deus Tchau, quiser. tchau. 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 Tchau, boa noite.